Você quer vender mais, mas ignora aquilo que está travando as suas vendas. Eu me chamo João Vitor e sou dono de uma agência de marketing. E eu queria falar nesse vídeo que muitos empresários ignoram justamente aquilo que está travando o seu crescimento, que seria a estrutura do seu negócio. A primeira coisa que eu queria falar é com relação ao propósito do seu negócio. Não adianta você ter um negócio que esteja vendendo bem, que tenha um bom processo, que tenha as pessoas certas, se não tiver um propósito bem definido. Porque na medida que o seu negócio for crescendo, se você não souber o porquê daquilo que você está fazendo, o motivo de você estar fazendo o que você está fazendo, o negócio não vai para frente. Por quê? Porque vai chegar uma hora que ele vai perder o sentido, perder o porquê. O porquê eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo. É esse o ponto. É por isso que você tem que ter um propósito claro desde o início, para você sempre mentalizar o crescimento. É aquela frase, né? Pense grande, comece pequeno, mas sempre pense grande. E nisso de pensar grande, você tem que ter um propósito. Não é só crescer, só por crescer. Você tem que crescer com o intuito de cumprir algo, cumprir o seu propósito, ajudar as pessoas de alguma forma, seja através do seu produto, seja através do seu serviço. A ideia é sempre essa. E algo que falta na estruturação de muitos negócios são pessoas preparadas. Muitos empresários começam a crescer e começam a trabalhar a habilidade de delegação. O que seria delegação? Seria você ter uma função que você como empresário tem, como por exemplo, você vende, você organiza, você pega a parte das finanças, pega a parte prática, eu no caso prática que eu me refiro ao operacional. Aí na medida que você cresce, você começa a ganhar dinheiro, você percebe que não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Então o que é que você faz? Você começa a delegar, você começa a passar essas tarefas para outras pessoas e paga elas por isso. A ideia é essa. O problema é quando você coloca não só pessoas que não têm a qualificação necessária para fazer isso, mas pessoas que não sabem o propósito. Porque até você pode até colocar uma pessoa sem qualificação e depois capacitar ela através de curso, através de mentoria, mas se ela não entender o porquê dela estar fazendo o que ela está fazendo, assim que ela se capacitar na primeira proposta onde ela ganhar um valor melhor do que aquele que ela ganha na sua empresa, se ela não tiver o propósito claro do que ela está fazendo, o que ela está fazendo, na primeira proposta ela aceita e vai embora. Então toda a capacitação que você fez nela não adiantou nada, porque ela não entendeu o propósito. E além do propósito, você tem que ter uma boa árvore de crescimento dela na empresa. Porque, eu vou me capacitar, mas e aí? Quais são, o que é que eu vou, onde é que eu vou crescer na empresa? Seja um cargo maior, e não é só uma questão de cargos, é uma questão financeira também. O dinheiro move as coisas. Muitas pessoas pensam que o dinheiro é ruim, mas o dinheiro não é ruim, o dinheiro é importante. O dinheiro é importante, a gente tem que sempre mentalizar isso. Porque se a gente considera o dinheiro como algo não importante, a gente acaba não tendo. Você tem algo que você não se importa? Não tem como. Por isso que a gente tem que mentalizar que o dinheiro é importante para a nossa empresa, para a nossa pessoa física e para os nossos funcionários. Não adianta de nada você ter um funcionário, você colocou ele em uma super capacitação, se ele não quer ficar na empresa por falta de recebimento. Aí lógico, na primeira oportunidade que ele tiver de sair, ele vai sair. E a terceira coisa que eu queria falar nesse vídeo é com relação ao processo. Eu já falei isso em alguns outros vídeos, mas eu vou repetir, porque é algo fato em qualquer empresa. Você tem que colocar processo. Uma empresa envolve vendas, vendeu, adiciona pessoas, coloca processo. E depois que você colocar um processo, estiver bem definido, você começa a escalar. E falando sobre o processo é tudo aquilo que tira o gargalo da sua empresa. Por exemplo, uma pessoa entra, começa pelo processo de atendimento, do atendimento ela vai para o fechamento, do fechamento ela vai para o recebimento do produto ou serviço. Você tem que ter todos esses processos bem definidos, porque se entrar, por exemplo, 10 pessoas na sua loja, será que você vai conseguir receber todas essas pessoas? Se entrar 100 pessoas na sua loja, será que você vai ter processo o suficiente? Lógico, não adianta nada a primeira coisa que você começou um negócio agora, já tem um negócio há algum tempo, não adianta nada você ter processo se você não vender.
E não adianta nada você ter uma quantidade enorme de vendas se você não tem pessoas para não só prestar aquele serviço ou vender aquele produto. E também não adianta você ter essas duas coisas no seu processo, porque você não consegue escalar. Se não vai crescer desorganizadamente, você vai quebrar. Por isso que você tem que ter processo. Uma vez que está vendendo, uma vez que você colocou as pessoas certas, pessoas não só capacitadas, mas que entendem o propósito, você começa a colocar processo para facilitar a vida dessas pessoas. E isso é algo simples, é algo de você pegar um bloco de nota e colocar. No caso, agora supor que seja para o seu líder operacional. Você colocar lá, uma pessoa entrou, o que é que eu faço? Manda ela para o atendimento. Do atendimento para onde é que ela vai? Para o fechamento. Depois que ela ocorreu o fechamento, ela vai para o recebimento do produto. Isso é um processo, pode parecer algo simples, mas se chegar 10 pessoas e a sua equipe não tiver com todas essas etapas anotadas, ela se perde. Porque se tiver anotado o que vai acontecer, chega uma pessoa, ela manda para o atendimento, do atendimento vai para a venda, da vendas para o fechamento, do fechamento vai para o recebimento do produto. Isso tudo tem que ficar bem claro. E se você for uma empresa de prestação de serviço, como por exemplo eu, que tenho, por exemplo, um gestor de tráfego, eu sou especialista em tráfego pago, mas eu tenho um gestor subindo as campanhas para mim, onde eu só defino a estratégia e digo o que ele tem que fazer. O que seria colocar um processo no meu caso? É eu mandar um bloco de notas para ele com texto, como subir uma campanha. Eu sei que ele sabe subir, mas se eu tiver esse processo anotado e claro na mente dele, isso vai agilizar muito o processo. Que é basicamente, vou criar uma campanha, vou selecionar um grupo de anúncios, ou vou selecionar o objetivo da campanha, depois vou colocar as nomenclaturas certas, selecionar o público certo, subir o anúncio e publicar. É um processo, pode parecer algo simples, mas eu tenho que ter isso alimentado e alinhado na mente dele, para todas as vezes que eu pedir para ele subir uma campanha, ele siga o processo que eu já passei para ele, porque isso vai agilizar o trabalho dele. E mentalmente falando, ele vai criar o hábito de simplesmente fazer aquele processo. Então, no meu caso, o que seria? A pessoa entrou em contato comigo, eu fiz uma reunião, da reunião houve o fechamento, do fechamento tem os processos que eu faço na empresa, e nesse caso do gestor eu peço, gestor, você precisa subir determinada campanha. Aí ele vai lá e sobe, porque ele já tem um processo bem definido. Isso agiliza não só a parte dele, como a minha parte também. Porque se eu fechar com 3, 4 clientes, eu vou dizer para ele subir uma campanha em cada uma. E vou só definir os objetivos de campanha e mandar os anúncios para ele. E como ele já tem um processo bem definido, ele vai fazer isso de forma muito, muito fácil. Fácil que eu digo é simples, porque justamente é um processo. E nesse vídeo eu queria falar sobre isso, sobre a gente ter propósito, no caso, a estruturação da nossa empresa, né, que a gente tem propósito, a gente tem que buscar ter as pessoas certas ou capacitar as pessoas certas com um propósito claro e, por fim, a hora de colocar processo na empresa. Isso é algo realmente muito importante. E se você gostou desse vídeo, já me segue aqui, então se inscreva aqui no canal, porque todos os dias, de segunda a sexta, eu vou buscar postar conteúdos que eu tenho certeza que vão agregar na sua jornada.